Querido Senhor, muito obrigada, Pai, por esse sábado, por mais um momento de descanso que o Senhor nos dá, dos nossos afazeres do dia a dia. Queremos te agradecer também, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de enxergar o mundo de uma forma mais... de podermos enxergar o mundo de uma forma mais realista, mais coerente e compreender qual é o pecado que está diante de nós e como podemos fazer para mudar e para refletir melhor o teu caráter, meu Deus. Que assim se faça, que o Senhor esteja conosco e que o Senhor abençoe a cada um dos que estão aqui presentes. No nome de Jesus, amém. Bom, então, gente, hoje eu vou falar sobre como nossa cultura gera violência sexual. E o estudo de hoje, ele está baseado num livro de uma moça que ela tem um Instagram chamado Feminismo Educativo. Eu vou compartilhar a tela para vocês verem aqui. Ó, vocês estão vendo, né? O Instagram dela. Ela então, tem essa página de feminismo educativo. A proposta dela é explicar o feminismo de forma bem didática. Ela leva em consideração, assim, ela fala como se ninguém realmente conhecesse nada sobre o tema, o que fica bem fácil de compreender, tá? E aqui nessa página, ela tem 2 livrinhos, na verdade tem outros materiais que ela produz, né? Mas eu vou falar sobre esse livrinho aqui, que ela vende, tem PDF, tem livro físico também. Depois eu vou passar o link para quem quiser, quando terminar o sábado. E eu achei um material bem legal, bem didático, e eu queria compartilhar com vocês um pouco sobre essa leitura. Claramente não vai dar para cobrir tudo que está escrito nesse livro, senão somente uma parte. E eu vou dar alguns exemplos que ela trouxe, e eu acho que vai ser bem legal para a gente aprender várias coisas, tá? Então, o livro é esse daqui, ó. Me digam se vocês estão vendo, tá? Como nossa cultura gera violência sexual, da Helena Milanês. Gente, esse livro, ele trata de uma coisa chamada cultura do estupro. Alguém sabe me dizer o que significa isso, cultura do estupro? Alguém tem alguma ideia? De que Oi, se trata? posso falar? Pode? Gabriel? Eu acho que são vários fatores, né? Um que me vem à mente é não entendermos quem é vítima, né? E quem é agressor, né? E sempre encontrar alguma culpa na vítima, né? Que a pessoa, sei lá, não se vestiu adequadamente, ou não se defendeu, ou que deveria ter avisado logo, etc. Uhum. Exatamente, tem a ver com isso sim. Tem a ver com isso sim. Culpabilizar a vítima. Mais alguém? Carol, Oi, Cris. também normatizar as coisas, assim, como às vezes falas ou frases ou aspectos que são violências, né, para as mulheres, assim, mas que são normatizadas, levadas como um fator comum, normal, né? Até mesmo isso que o Gabriel acabou de falar, mas acaba normatizando tudo e fica como sendo comum. Então, vira uma cultura mesmo de não ter nada a ver, assim, vamos colocar uma coisa mais, uma forma mais coloquial. Sim, é isso que você disse e também concorda com o que a Gisele e o Marcos colocaram no chat, né? Que tem a ver com a banalização do estupro. Mas assim,
Estupro é uma palavra muito forte, né? A gente vai entender com esse estudo que essa cultura do estupro, a gente vai ver passos para isso, né? Como se faz toda uma construção para que um estupro ele seja, inclusive, às vezes difícil de você definir, de você conseguir enxergar que ele realmente é um estupro. A gente tem uma ideia de que um estupro não sei, uma mulher que está andando na rua e de repente chega um cara e comete ali um abuso sexual dela. Só que, na verdade, a gente vai entender com esse estudo de que existem outras modalidades, outras formas de que isso aconteça, né? A gente vai falar mais sobre isso. Então, olha, aqui no livro ela começa dizendo que esse termo cultura do estupro, ele mostra, né, como a nossa cultura possui crenças e comportamentos que induzem, banalizam, como vocês disseram, legitimam, justificam, relativizam, glamorizam e encobertam a violência sexual, certo? Um exemplo, né, de que a gente muito escutado foi o que o Gabriel disse, né, que, mas olha a roupa que essa mulher estava usando, né? Então, a gente vê aí uma justificação, né, do estupro, ou então a banalização, como vocês também disseram, né? Tá. E por quê? O último verbo que eu usei aqui nessa definição foi encobertar da violência sexual. Quando a gente usa o termo cultura de estupro, esse termo gera aversão, porque é uma coisa feia, uma coisa suja, a gente não quer falar sobre isso, né? A gente não quer. Só que o problema é que quando a gente não fala sobre, a gente acaba perpetuando o problema, certo? Por isso que abordar esse tema, a gente compreender como esse mecanismo funciona, ele é importante para a gente conseguir frear, nem que seja na nossa esfera de influência, né? Tá. E acontece que muitas pessoas nem sabem o que o estupro é. Por isso, acontece muitas vezes que, mesmo nas mídias sociais, homens, eles acabam compartilhando, né, estupro que eles cometeram, e eles, por não pensar que seja uma coisa ruim, por não pensar que seja um problema ou um crime, eles fazem isso sem problema. E assim também as pessoas que escutam e que aplaudem e que riem das situações e das histórias, elas também não têm noção de que isso é um estupro que está acontecendo. O livro traz alguns exemplos, né, de casos que aconteceram na mídia. Um dos exemplos, eu não vou falar todos, né, mas um dos exemplos é o que aconteceu numa entrevista do Alexandre Frota com o Rafinha Bastos. E nessa história, o Alexandre Frota, ele... Gente, se tiver crianças, ou vocês podem me dizer aí, tipo, se eu posso falar tudo abertamente ou se eu tenho que limitar a minha fala de certa forma. Se vocês quiserem comentar no chat, eu abri o microfone. Vocês podem se pronunciar agora para eu saber o quanto, claro, eu posso falar as coisas. Tá. Então, o Alexandre Frota, ele estava dando uma entrevista e ele falou que ele estava com uma mãe de santo e que ele simplesmente falou que ele estava desejando ela e que simplesmente a virou, começou a penetrá-la e a pegou pelo pescoço e a pegou tão forte que ela acabou desmaiando. E isso causou, assim, dentre os espectadores daquele podcast, eles comentaram, tipo, nossa, como ele é demais, ele me mata, ele é muito engraçado, cara, eu não acredito que aconteceu isso, hahaha.
E uma deputada, Sâmia Bonfim, é uma deputada do PSOL de São Paulo. Ela também é bem ativa, bem ativista em questão de feminismo. Ela denunciou o Alexandre Frota e ele foi, depois, teve uma grande briga por causa disso. E até hoje eles justificam, né? Eles falam que, ai, gente, era uma piada, nada a ver. Só que isso, na verdade, configura um estupro, né? Porque foi uma relação não consentida. E a gente vai ver que muitas vezes o fato de uma pessoa não dizer não, não significa que aquela relação é consentida, porque muitas vítimas de agressão sexual, de agressão, né, de agressão sexual, elas não têm força ali no momento para dizer não ou para parar a situação. Elas, às vezes, ficam paralisadas e não sabem como reagir. O mesmo acontece, né, com pessoas, por exemplo, de pessoas que têm ali qualquer tipo de relação sexual com pessoas que estão apagadas, com pessoas que estão dormindo, com pessoas que não estão em plenitude de consciência naquele momento. Isso também configura um estupro, mesmo que essa pessoa seja sua parceira ou seu parceiro, certo? Mas a gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso, certinho. Então, tem algumas falas, né, que podem ser empregadas, como, por exemplo, ela nem chorou, ela nem me empurrou, ela nem gritou, ela nem disse não. Porque, às vezes, porque essas pessoas realmente não compreendem em que consiste. Ou então, quando alguém diz assim, ela é minha esposa e ela tem que satisfazer o que eu quero, a minha namorada tem que satisfazer o que eu quero. Ou então, a gente começou e a gente tem que terminar. Tudo isso configura estupro. Se em algum momento, né, de um ato sexual, uma pessoa fala, olha, tá doendo, eu não quero continuar, ou então, não tô me sentindo bem, vamos parar por aqui, e a pessoa continua, isso também configura um estupro, certo? Então, pode falar, Rayane. Carol, Renilde, desculpa, li Carol, errado. eu ia até falar, É, Carol, talvez tenha visto a minha, né? é. Você falou apagada, mas é bom a gente falar bem claro, né? Porque esse apagado pode ser sob anestesia, sob efeito de droga, sob efeito de álcool. E a gente sabe que tem muitos, muitos casos. Todos esses casos hoje a gente está descobrindo mais, né? Isso está sendo mais divulgado, mas assim, com relação a pessoa estar bêbada, né? A mulher estar bêbada, isso é quase não, né? É visto como um aval, e isso não é um aval, né? E acontece muito, e hoje a gente vê na mídia, se fala muito de muitos casos sobre isso. Uhum, com certeza. Exatamente, foi bem importante você ter dito isso, né? Drogas, anestesia, a gente viu um caso, né, de um anestesista que ele, né, ficava abusando sexualmente das pacientes, pessoas que estão dormindo também, né? Isso também eu acredito que é inclusive mais frequente, né? Quando pessoas estão dormindo. Naquele caso do Jimmy Savile, a gente via também, né, pessoas com problemas mentais, né, pessoas sem as habilidades todas funcionando, né, até nesses casos também, as mulheres Isso. também. Isso, você falou uma palavra importante, habilidades, ou seja, essas pessoas, elas não possuem a habilidade, elas não têm a habilidade de dar o consentimento para aquela relação acontecer, certo? E essa palavra consentimento é super importante, por quê? O consentimento, ele o consentimento e olhe lá, vamos dizer assim, consentimento e olhe lá. Por quê? Porque a gente tem que diferenciar paquera de assédio, certo? E a gente tem que diferenciar sexo
de estupro. O consentimento é um elemento muito importante para a gente diferenciar essas duas coisas, certo? Por exemplo, coisas que configuram abuso sexual. Somente penetração é um abuso sexual? Não, né? A gente tem outras modalidades que também podem configurar abuso sexual. Por exemplo, um beijo de língua ou um beijo em um adulto com uma criança, isso é um abuso sexual. A gente está vendo uma criança ali em uma posição em que ela não tem ainda o discernimento, ela ainda não tem a maturidade para estar sendo sexualizada, para ser estimulada sexualmente, certo? A gente viu essa semana o caso do Dalai Lama com uma criança, em que ele falou para a criança chupar a língua dele. Isso é um tipo de abuso sexual. Por exemplo, pode também estar outros exemplos, né, de que não são somente com penetração de pênis, né? Mãos, o uso de mãos, ou então quando uma pessoa se masturba na frente da outra pessoa, ou então quando você induz uma pessoa a se masturbar na sua frente, tudo isso configura abuso sexual. Agora, vamos ver aqui uma questão sobre o consentimento. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, para a gente ver rapidinho. Acho que é aqui. Aqui. A diferença entre paquera e assédio. Olha só. Esse daqui é um gráfico, um pequeno resumo que ela colocou no livro. Será que alguém pode ler para a gente a parte da paquera? Posso ler? Vamos, uma vai ler o paquera, a outra vai ler o assédio, tá bom? Lê a paquera aí. Tá bom. Paquera. Trocar olhares sorrindo. Se aproximar e observar se a pessoa gosta disso. Dar oi, elogiar de forma educada. Puxar conversa, chamar para fazer algo. Observe se o outro gosta ou não das suas investidas e se corresponde. Fica esperto ou esperta para não ser invasivo. Ainda está em dúvida se o outro está interessado? Pergunte. Uhum. Você tem algum comentário para fazer sobre isso? O que você achou dessa classificação que ela fez? Eu acredito que seja boa. Boa, né? Sim. Posso né? comentar? Pode. Assim, como a gente está falando de consentimento, né? Tudo isso requer plena consciência, né? Então, não tem como você avaliar isso se a pessoa não está completamente capaz de dar um feedback, né? Nesse nível. Exatamente. Exatamente. Você requer consciência, você requer também ter ali um nível, né, etário de maturidade próximo ao da outra pessoa, porque senão a gente também entra em questão de manipulação, né, de jogo de poder, de domínio. Tanto também está no mesmo nível, assim, hierárquico, né? Então, essa paquera, ela é de uma maneira saudável. Então, você pode falar que a outra pessoa é bonita, né? E ela envolve outras coisas que vão além do que é o sexo, né? Ela envolve uma conquista da confiança da pessoa, né? E você entender que a outra pessoa ali está gostando do que está acontecendo também. De repente ela está em outro país. Então, eu realmente imaginei isso aqui acontecendo entre duas pessoas também, né? Eu não imaginei diferença de idade, né?
Eu imaginei entre duas pessoas adultas, imaginei duas pessoas que saíram, né? Eu não fiz esse olhar, como você fez agora, um olhar mais clínico, assim, né? Uhum. Em todos os detalhes, a pessoa está também, né, sóbria, né? Sim. Exato. Isso, Rê. Rose, você lê para a gente sobre o assédio, por favor? Sim. Após as pessoas demonstrar não ter interesse, todas as demonstrações de desejo ou afeto são assédio. Olhar insistentemente o corpo da pessoa quando ela está demonstrando não gostar, isso constrange. Tocar sem permissão, puxar pelo braço, pelo cabelo, pela cintura. Dizer coisas sexuais sem contexto apropriado, sem intimidade. Mandar fotos explícitas, sem que a pessoa tenha pedido ou demonstrado interesse nisso. As roupas da pessoa e a forma como dança não significam que ela queira sua atenção. Tem algum comentário sobre a questão do assédio? Alguma coisa que chamou a atenção de vocês? Eu acho que... Cris, Pode falar. Desculpa, era para a Rose. Não, é para qualquer um, pode falar. É porque eu acho que, assim, o primeiro ponto aí já anula qualquer outro passo, né, para frente de uma troca com a pessoa. Não tem mais o que fazer, o que investir, né? O primeiro passo aí já é algo que vai demonstrar se tem interesse ou se não tem. com Para certeza. partir para uma paquera, também, né? A gente vê que tem que ter essa demonstração inicial, se está gostando ou não. Mesmo assim, quando a gente olha em comparação com a paquera, o tempo todo vai falando assim, se você tem dúvida, né? Até lá no final, pergunte. Uhum. Então, assim, nada te dá vazão para, eu julguei que ela queria, ou que, né, no caso aí, que ela queria, né? Eu imaginei, porque ela estava olhando tanto, ou aqui essa parte que fala a forma que ela está dançando, né? Cadê a... tá. A última frase. As roupas da pessoa e a forma como dança não significa que ela queira sua atenção. Isso aqui é muito sério, porque quantas mulheres são estupradas e eu não sei agora, mas antigamente se ouvia já dentro do tribunal assim, até pelo juiz era questionado que roupa que você estava vestindo no dia, como você estava dançando, essas coisas eram questões assim colocadas para as mulheres. O que você estava fazendo lá, né, no local? Então, assim, isso tudo que o assediador coloca como culpa da mulher. Mas aqui no primeiro item do assédio já interrompe isso. Não tem vazão para isso. Com certeza. E esse primeiro item é super importante. A gente consegue enxergar de que às vezes a gente tem essa ideia de que um abusador é aquela pessoa que tem algum problema mental, que é uma pessoa que tem, né, um distúrbio, que é um psicopata, que, né? Só que a gente compreende que nós, como pessoas normais, comuns e correntes, também podemos, através dos nossos costumes, da nossa cultura, desenvolver um comportamento de assédio. Quando, às vezes, você está lá querendo conquistar a todo custo uma pessoa que já te disse não, uma pessoa que ficou esquiva, uma pessoa que não respondeu uma mensagem, e você está lá em cima. Isso é um tipo de assédio, né? Então, tem algumas pessoas que têm, né, dificuldade de ser claras, né, para o outro, mas a gente também tem que saber ler nas entrelinhas e quando houver dúvida, igual a Cris falou, perguntar, né? Então, uma Carol, coisa... Oi.
Eu acho importante isso que você acabou de dizer, porque essa palavra, né, abusivo, vem também dessa insistência, né, de vários nãos e vários pare, né, como se tivesse uma plaquinha dizendo pare, dando limite, e a pessoa está ultrapassando cada limite e passando para frente. Aí vem, no final, assim, eu poderia colocar uma plaquinha de pare, ultrapassando o limite igual a abuso, né? Não. Então, dentro do nosso dia a dia, criar uma cultura, propagar uma cultura assim, a gente acaba, como você está falando, talvez, né? A gente tem que ficar vivo para não colocar isso para frente nos nossos costumes, não propagar um costume de assédio mesmo, em vários aspectos, né? Com certeza, para a gente não propagar. Para isso, a gente precisa parar de olhar só para nós, né? Nesse egocentrismo de, né? Ou, assim, a gente vê que isso tem muito a ver com o desejo do homem, porque o estupro, ele não é sobre desejo, ele é sobre poder, né? Então, quando a gente tem uma relação saudável, a gente está tendo paquera, a gente vai ver o que a outra pessoa está sentindo, a gente vai levar em consideração o outro e não somente a mim mesmo, né? Pensando em que egocentrismo faz parte do reino de Satanás e o amor faz parte do reino de Deus. Então, a gente não deve fazer nada que outra pessoa não queira fazer. A gente tem que saber perceber e saber também o momento de parar, certo? Outros exemplos de assédio, né, dessa cultura do estupro que a gente tem, que eu posso dar aqui como introdução, são, por exemplo, numa relação sexual, uma das pessoas tira o preservativo, né, sem o consentimento do outro. Isso configura um abuso, né, um assédio. Entender que crianças, elas não têm prazer sexual, que o estímulo para as crianças é prejudicial, porque elas podem ser sexualizadas precocemente ou podem também desenvolver traumas, gera trauma na criança, né? É sempre um abuso de poder quando você tem ali uma criança envolvida numa relação sexual. Em caso de adolescentes, né, que a gente não está fazendo apologia para que adolescentes, né, explorem isso, mas a gente sabe que no mundo em que a gente vive isso acontece. Mas para fazer da maneira mais saudável possível, um adolescente, ele deve estar ali com um outro adolescente mais ou menos da mesma idade. Porque a gente sabe que quanto mais jovens nós somos, uma diferença de 1 ano, de 2 anos faz muita, muita diferença, né? Se a gente pensa, por exemplo, numa diferença de 3 anos em uma pessoa que tem 1 ano e uma pessoa que tem 4, como o comportamento e como a vivência, como o entendimento de mundo desses dois seres humanos é diferente. Um é um bebê, né? Super dependente do pai, da mãe, às vezes ainda tá no peito, tá ele começando a comer suas comidinhas, falando mamãe e papai, e o outro é uma criança de 4 anos, que às vezes já até sabe escrever seu nomezinho, tá comunicando se tem alguma dor, quando tá triste, quando tá feliz. Então, na adolescência também é assim. Um adolescente que tem 13 anos e outro que tem 17, tem vivências e tem um entendimento e suas experiências com relação à sexualidade são muito diferentes. Agora, você pega uma diferença de 3 ou 4 anos em pessoas adultas, isso não vai fazer diferença, né? Quando você tem ali seus 35 e o seu parceiro tem 39, quando você tem 22, o seu parceiro tem 25. Então, isso não tem muita diferença em adultos, mas em adolescentes é necessário ter esse cuidado também, né? Então, é importante ver que é necessário, o ideal é que essa relação aconteça entre adultos, né, entre pessoas maduras, e aí a gente começa a entrar também na questão do desequilíbrio de poder, que mesmo entre pessoas adultas, também deve haver um equilíbrio de poder, né?
a gente pode pensar, por exemplo, no assédio dentro do trabalho. Mas antes disso, deixa eu só compartilhar aqui com vocês essa página do... Ai, meu Deus, abri uma coisa que nada a ver. Ixi. Rapidão. Só para compartilhar com vocês esse fluxograma aqui, é mais ou menos para resumir o que a gente estava falando, né? Nesse fluxograma a gente tem, né? A gente começa com essa pergunta. A pessoa está consciente? Se sim, a pessoa sinalizou querer? Se sim, continua. A pessoa continuou querendo, né? Porque, por exemplo, imagina duas pessoas que estão assistindo um filme. Vamos assistir um filme? Vamos. Aí lá no meio do filme a pessoa fala assim, eu acho que não tô mais afim, não. A gente tem que ver até o final agora, porque você falou que sim lá no começo. Entendeu? Então não faz muito sentido. A pessoa tem que continuar querendo. Se a pessoa continua querendo, então a gente tem sexo. Se a pessoa não está consciente, se ela está, né, confusa, drogada, sem forças, sem condição de escolher, porque é uma pessoa subordinada a você, porque é uma criança, porque está adormecida, bêbada, enfim, dormindo, isso configura um estupro. Mas a minha esposa, a minha namorada, meu namorado, meu marido, volte ao começo, né? Então, não tem desculpa para fazer isso, certo? Então, vamos continuar aqui. Vou parar aqui o compartilhamento. Certo. Então, vamos falar um pouco sobre assédio no trabalho, tá? Com relação ao assédio no trabalho, é aquilo que eu falei, né? Sobre pessoas que são adultas, que são maduras, mas que têm uma diferença de níveis hierárquicos. O movimento Me Too, ele foi um movimento, né? Significa, é o que tinha um hashtag Me Too, que significa eu também. Esse movimento, ele faz, né, inclusive hoje, exposição de histórias de assédio no trabalho, em ambiente de trabalho. E ele acabou acarretando a prisão de um homem chamado Harvey Weinstein. Ele foi acusado, ele era um produtor de cinema. Gente, rapidão, peraí. Tinha deixado uma coisa no forno. Ele tinha sido acusado por várias mulheres depois de muitos anos. Através desse movimento Me Too, ele foi preso. E o que acontece? Ele tinha atrizes que ele falava assim, vamos nos encontrar num hotel tal para a gente falar sobre uma proposta de trabalho. E acabava que ele pedia favores sexuais a essas mulheres e, na época, assim, nenhuma delas denunciou porque elas tinham muito medo de ter alguma retaliação ao trabalho, de elas perderem as suas oportunidades. E muitas pessoas dentro ali de Hollywood, né, eles sabiam desse comportamento desse homem, mas eles faziam vista grossa, certo? E outra pessoa que foi exposta pelo movimento foi o Louis C.K. Ele é um comediante, certo? E ele coagia mulheres a vê-lo se masturbando. E o que acontece? Acontece que ele se defendeu dizendo que ele pedia o consentimento dessas mulheres, tipo assim, você tá afim de me ver aqui? Vamos? E a mulher dizia que sim. Só que acontece que em determinado momento ele admitiu, né, que ele fez essa declaração dizendo, como se fosse um pedido de desculpas, né? Ele falou assim,
Depois eu percebi que pedir não adiantava devido à minha posição de poder com relação a elas. Então, olha o tanto que isso é problemático, né? Você está ali frente a uma pessoa muito poderosa, como é que você vai dizer não para essa pessoa? Né? Então, tem uns artigos muito bons da New York Times, da Vox, e que falam sobre esses assédios que aconteceram, sobre esses casos que foram denunciados pelo movimento Me Too, tá? Só que, assim, apesar dessa declaração que ele deu, ele não mudou, porque depois ele veio, assim, tipo, ele conseguiu encontrar um meio dele conseguir continuar conseguindo o que ele queria com essas mulheres, né? Porque aí ele começou, não, você pergunta para ela se ela quer, se ela disser que sim, você pergunta se ela tem certeza. Entende, gente? Pelo amor de Deus, né? Não faz diferença nenhuma num contexto em que a pessoa está ali sendo coagida, em que ela está em uma relação de muito desbalanceado de hierarquia, e ele pergunta, você quer? Sim, tem certeza? Uhum. E às vezes a pessoa nem fala, às vezes a pessoa só balança a cabeça, a pessoa tem que fazer aquilo ali, né? Mas o trauma fica. Enfim, então, assim, essa questão de níveis hierárquicos também é muito importante. Então, nem mesmo perguntando, dá para a gente saber se há consentimento. Então, na dúvida, não se meta com alguém, né? Não tente paquerar ou flertar alguém que seja seu funcionário, que seja seu aluno ou aluna, que seja um colega em cargos inferiores, porque as pessoas, elas não contestam, certo? Então, é isso, né? Então, para a gente saber, assim, que é provável que, né, que muitos de nós já tenhamos, né, passado dos limites. Em caso disso acontecer, é importante, né, lembrar, o arrependimento em que consiste? Consiste em tristeza pelo pecado e você dar uma volta e não mais cometê-lo, né? E assim também é com relação ao abuso, né? A gente aprende coisas com a cultura, mas a gente precisa ter uma consciência. E como que a gente vai fazer isso? Aprendendo cada vez mais sobre consentimento, aprendendo cada vez mais, né, sobre as relações humanas. A gente aprende, a gente ensina e a gente segue adiante para não repetir aquela conduta. E, se possível, pedir desculpa para a pessoa que sofreu aquilo, né, caso haja uma abertura por parte da pessoa. Certo? Então, eu gostaria de continuar com uma parte do livro que ela começa a falar sobre fatores culturais que levam a violências sexuais. Como disse, não vai dar tempo de falar sobre tudo, por isso eu encorajo vocês a lerem, né? Quem quiser pode entrar em contato, pode entrar naquela página, eu também vou passar o link mais tarde, como eu disse. E também a apresentar sobre esse tema, porque eu acho muito relevante de a gente explorar todos os aspectos, né, dessa cultura que levam à violência sexual, que normalizam a violência sexual. Certo? O primeiro fator que, né, cultural que leva a essa violência sexual é culpar as vítimas, certo? Alguém pode me dar um exemplo, né, de alguma fala ou de alguma atitude que culpabiliza a vítima que está sofrendo aquele assédio? As pessoas usam muito essa frase, ela estava vestida de tal maneira, ela estava em tal lugar assim que não deveria. Isso mesmo. Rose, queria dizer algo? É a Rayane no meu computador. Ah, tá. Sim. Então, exatamente. Ah, mas qual era a roupa que ela estava usando? Mas qual era o horário que ela estava andando na rua? Ah, mas ela estava bêbada. Ah, mas Carol, com essa idade, sim, rapidinho, com essa idade ela já sabe o que que ela quer. Ela não teve cuidado. Renilde. desculpa, Carol, te interromper, mas é muito importante a gente falar também que é muito usado. Eu sou homem.
mas eu sou homem. Exatamente. E isso é um outro mecanismo, outro fator cultural, que é o mito da sexualidade incontrolável dos homens. A gente já vai falar sobre ele. Gabriel. Uma outra desculpa pode ser o local, né, de encontro, o local onde isso acontece, porque há uma crença, né, que certos locais, vamos dizer uma balada, um bar, né, vem junto com vamos dizer, regras alteradas, né, como que se espera, né, que não precisa ter tanto receio nesse ambiente, né? Não precisa respeitar certas regras, coisas que você não faria, vamos dizer, no seu ambiente de trabalho, na sua, sei lá, né? Na rua, mas aí pode, né? E talvez um comentário que eu queria fazer, né? Eu acho que é certo a gente, né? O foco, né? Eu acho que o grande problema acontece contra as mulheres, mas eu penso que também, né, no contexto de a cultura homossexual, né, entre homens, né, também existe cultura de estupro. Com certeza. Só isso. Exatamente, porque a gente vê que essa cultura patriarcal e hierárquica também envolve o domínio de homem sobre homem, né? Ou então de homens que não têm essa conduta heteronormativa. Sim, então acontece sim. A gente fala de mulheres porque elas são a maioria das pessoas que são abusadas, né? Mas também acontece com homens, sim. E mais Carol, se eles forem desculpa homossexuais. interromper. Sim. É assim também, como é que eu estou vendo, como Nelson disse, os lugares irados. Então, sabes, lugares de sua própria casa. Então, de repente, a própria casa torna-se um lugar irado para as mulheres. Então, onde realmente a mulher está safe, sabes, está segura, lado nenhum. Então, quando a pessoa fica nessa mente, realmente não há lugares, porque a mulher é um objeto no fim do tempo. Então, como tu estás a dizer sobre os homens, a pedestria, sabes? Então, tudo está conectado. Totalmente, é verdade. É verdade, Gayle. Carol, Oi. queria só falar mais alguma coisa, e também relacionado ao que a Gayle disse sobre essa questão da quando as mulheres são vistas como objetos, né, que só servem para satisfazer esse desejo sexual dos homens, então não necessariamente só as mulheres que são solteiras vão passar por isso, as casadas também, porque há muito desse ditado que se eu não tenho, o que eu não tenho em casa, eu vou procurar na rua, né, essa ameaça. Né? Ela é a minha mulher, precisa me satisfazer, esse é o dever dela como esposa, algo assim. Exatamente, isso mesmo. Isso também faz parte da cultura do estupro. Gabriel, você está com a mão levantada ainda ou você já falou? Ah, tá. Então, quando a gente faz isso de colocar a culpa na mulher, isso só atrapalha o combate da violência sexual. Por quê? A mulher já está passando ali por toda a dor do abuso e você ainda coloca a culpa nela. E, por outro lado, você incentiva agressores porque a culpa é dela. Tem até um TED que ele fala, né, que a violência contra as mulheres é um assunto de homens, não das mulheres, né? Porque se você fala para uma mulher se proteger, para ela não sair de casa, para ela usar determinada roupa,
para ela não frequentar determinados lugares. É claro que vai diminuir a quantidade de abuso, porque ela não está se expondo tanto, mas você está limitando a liberdade dessa pessoa. E o agressor vai continuar lá e ele só vai buscar outras vítimas. Então, é como se ela tivesse o controle da situação. A gente não pensa assim quando uma pessoa está sendo assaltada na rua, como se, na verdade, a culpa é dessa pessoa que está andando com esse celular na mão, só que, na verdade, a culpa é da pessoa que está roubando, né? Então, existe essa falácia de que uma falácia é um argumento que parece lógico, mas que é enganoso. Uma falácia de que coisas boas acontecem com pessoas boas e de que coisas ruins acontecem com pessoas ruins. Que a gente sabe que não é assim, né, gente? Ainda mais para nós que somos cristãos, a gente sabe que coisas ruins também acontecem com pessoas boas, né? Então, a gente não pode culpar a vítima, nós temos que culpar quem merece ser culpado, o agressor. O segundo mito é o mito da sexualidade incontrolável dos homens. Esse mito tem a ver com esse pensamento de que o desejo do homem sempre tem que ser atendido e que sempre tem que ser satisfeito, né? E que o homem tem o direito, né? Parece muito o título daquele livro Entitled, de que falaram aí, a Janice falou sobre esse livro, né? Mesmo que você tenha o direito, mesmo às custas do sofrimento alheio, certo? Assim como na escravidão, por exemplo, você tem o direito a ter aquele escravo que foi passado para você, mesmo às custas da vida, da liberdade, da felicidade desse escravo que você está tendo ali. E esse mito da sexualidade incontrolável dos homens também anda de casadinha com a culpa das mulheres, porque ele desresponsabiliza o homem, né? E isso faz com que as mulheres estejam expostas a abusos mesmo dentro do casamento, aí como a Rayane disse, né? De que se não tem em casa, vai procurar na rua, ou então quando uma mulher é traída, ela fala, eu vou acabar com aquela vaca, só que na verdade o marido dela que está traindo, o marido dela que está no compromisso, né? Então, ou então dizer que eu perco a cabeça com esse corpo. Então, tudo isso tem a ver com o mito da sexualidade incontrolável dos homens. Nilson. Ô, Carol, você me desculpa, eu dar só uma pinceladinha aí numa coisa que é muito importante, para não atrapalhar seu estudo. É porque esse dia eu estava vendo no YouTube aquele Nicolas, aquele deputado, sabe? Ia defendendo sobre o negócio de banheiro, feminino, masculino, essas coisas, sabe? Só que agora você trouxe esse estudo para nós, a gente vê que o estupro não é só aquilo ali que está defendendo. É muito amplo isso aí, né? Então, é uma coisa que falta de conhecimento até das pessoas que estão ali debatendo com ele e mostrar para ele também que estupro não é só isso aí fisicamente, né? Tem várias questões envolvidas que levam ao estupro, né? Então, é só com estudo, a gente aprender que a gente vê, e eu estou vendo isso aí no estudo que você tá trazendo para nós, muito claro que estupro não é só isso, não é ficar brigando por causa de banheiro, mas sim envolve muitas coisas nisso aí, né? Então, é só esse detalhe aí. Obrigado. Obrigada. O Marcos colocou aí, interessante que este tipo de comportamento do homem acontece muito no meio religioso, há bastante abuso deles usando a Bíblia como fonte sobre o domínio. Ainda mais quando é um líder religioso, né? A gente vê essa hierarquia de poder e quem que vai questionar o que Deus está dizendo. E o Gabriel está colocando aqui, culpa da testosterona. Mais uma vez, assim como a gente diz que o feminismo cultural ele é errado, por dizer que há características intrínsecas da mulher, também esse mito da sexualidade incontrolável dos homens também tem a ver com isso, né? Como se fossem características intrínsecas deles. E por questões biológicas eles agem dessa forma e eles não têm culpa disso. Tá. Outro mecanismo que tem é o vexamento sexual das mulheres.
é uma maneira de julgamento social das mulheres que não são consideradas recatadas. Então, para vocês, o que é uma mulher recatada? Eu vou compartilhar aqui com vocês, aqui para a gente ver o que a sociedade considera uma mulher recatada, tá? Na verdade, eu vou falar. Seria aquela mulher que não pode usar uma roupa curta, que usa uma maquiagem, aquela mulher que não pode ser muito próxima de homens que não são da família, ou parceiro, né? Não pode ter amigos homens. Uma mulher recatada é aquela que não pode demonstrar sentir atração por ninguém. Ou seja, ela tem que reprimir, né, o que ela está sentindo. Uma mulher recatada tem que estar sempre atenta com os seus modos para não gerar ciúmes no parceiro, ou seja, falar com pessoas, ser extravagante por aí. Deve se guardar para o casamento ou ter o mínimo de parceiros sexuais possível e não deve transar no primeiro encontro. Claro que esse livro é um livro, né, gente? Não, a gente tem que saber filtrar coisas, mas eu quero que isso, uma mulher que se dá ao respeito, exato. Mas ele tem, a gente está olhando para a nossa cultura, né, do mundo em geral, porque esses determinados comportamentos que a gente fala que uma mulher recatada tem que ter, não são cobrados de um homem na sociedade, certo? Por exemplo, uma mulher né, daí do mundo que ela quer ter um sexo casual, ela vai ser vista na sociedade como uma vadia, enquanto um homem vai ser visto como um herói, como um pegador, né? Tipo, ai, meu filho, ai, como ele é, hahaha, não tem jeito. E se a mulher fizer isso, ela não vai ser nada bem vista. A gente também vê isso sobre os xingamentos relacionados à mulher. Pensa num xingamento dirigido a uma mulher que não tem a ver com um cunho sexual. O pior xingamento que uma mulher pode ter é aquela palavra, né, para prostituta, de 4 letras. E isso tem a ver com a sexualidade da mulher. E tem muitos outros nomes que podem ser dirigidos a elas, né? Agora, uma mulher, ninguém vai falar que ela é desagradável, que ela é... Assim, os xingamentos que são dados a homens e as mulheres são diferentes, certo? Você não tem um xingamento equivalente à vadia para um homem, por exemplo. Pensa num xingamento equivalente à vadia. Ninguém chama o homem assim. A gente não tem isso na nossa sociedade. Na verdade, para o homem, licença, Carol, na verdade, para o homem acaba sendo quase um elogio, é um garanhão. Isso, né? Exato, né? Porque a sociedade, ela não menospreza os homens por essa falta de recato, né? E a gente também tem uma exigência da pureza das mulheres. Isso causa um efeito de que as mulheres, elas não estão à vontade com o seu desejo sexual, de que uma mulher muitas vezes tem vergonha de olhar para os próprios órgãos genitais, que as mulheres, elas acabam não conhecendo aquilo que elas gostam, né? E elas, assim, se fazem cada vez mais vulneráveis, por exemplo, para fazer sexo com o parceiro somente para manter aquele relacionamento e para satisfazer as suas necessidades, certo? Outro mecanismo, eu acho que eu só vou falar de mais um ou dois, mas tem muitas coisas legais aqui. Outro mecanismo é o estupro corretivo, sabe? O estupro corretivo é para cura de mulheres que estão fora do padrão. Por exemplo, essas mulheres que não são as consideradas recatadas, ou seja, que elas merecem aquilo, tipo, uma mulher bêbada merece ser estuprada, né? Teve uma pesquisa em 2013 do IPEA que falava que os brasileiros, 58% dessas pessoas entrevistadas, pensavam que
que menos estupros aconteceriam se as mulheres soubessem se comportar, e 26% achavam que mulheres que usam roupas mostrando o corpo deveriam ser atacadas. Então, essas mulheres não recatadas, né, tem que se dar o respeito, elas estavam pedindo, elas estavam querendo. Mulheres lésbicas, né, tipo, porque ela não me conheceu ainda, eu vou pegar ela de tal forma que ela vai se curar, que ela vai ficar normal agora. Ou então, pessoas assexuais, que são pessoas que têm um desejo reduzido, limitado, ou não têm desejo sexual, ou têm um desejo condicional, né? Condicional, por exemplo, a amar a determinada pessoa. Pessoas não monogâmicas, ou pessoas que fazem sexo sexual. Então, todas essas mulheres que estão fora do padrão de mulher recatada, elas podem ser vítimas desse estupro corretivo. Gayle. Carol? Sim, desculpa, Carol. É mesmo quando tu estás a dizer, olha, eu vou te mostrar como é que é ser um homem. Então, eles fazem quem é gay, sabes? Quem estupra. Então, realmente, o que é que eles estão dizendo? Eu vou te mostrar como é que ser um homem é mesmo isso. Alguém nem tem estupros, sabes? Alguém nem tem controle. Então, eu vou te mostrar, isso é homem. Então, para mim, realmente, isso é bem, bem feio. Não tem, eles nem têm razão, não têm nada para ser orgulho. Isso é homem, porque isso realmente não é homem. Exato, exatamente. Isso tem a mesma origem da cura gay. Carol, Rose. O estupro corretivo também ele é muito usado contra mulheres feministas, escritoras. Ele foi usado contra Gina Rippon, foi usado contra os personagens do Gamergate, e ele é usado contra todas as mulheres que estiverem se posicionando contra o machismo, contra o patriarcado, e é usado de uma forma muito violenta, muito violenta. É verdade. Gabriel? Gabriel? Se você estiver falando, seu microfone não está aberto, tá? Tá. Outro mecanismo é o se fazer de difícil, né? A gente... Uma Pode situação falar. complicada, né, para a família dela e tudo. Ela precisou ser protegida, né, por polícia, etc. Né? Foi muito grave tudo isso. Gabi, eu acho que cortou tudo que você falou e só veio a última partezinha. Se você quiser repetir do começo. Ai, desculpa. Eu só gostei que a Rose falou e lembrei das ameaças, né, que muitas mulheres da política, né, recebem. Manuela Dávila, enfim, tem várias mulheres, né, a Samia Bonfim, que você citou, né, que vivem recebendo ameaças e muitas delas são desse contexto do estupro coletivo. É verdade. Exatamente. Então, assim, outro mecanismo que a gente tem é se fazer de difícil. Se fazer de difícil quer dizer que, para você se dar o valor, você tem que dizer não, mesmo querendo dizer sim. Gente, vocês conseguem enxergar o problema que é isso? Então, por um lado, nós temos mulheres que elas passam por cima, que elas encobrem o desejo delas para elas serem difíceis, porque se você disser sim desde o começo, você está sendo muito fácil e o homem não vai te valorizar. E, por outro lado, nós temos homens que aprendem desse mecanismo e acham que eles não devem levar o não da mulher a sério, porque, na verdade, ela só está se fazendo de difícil, mas, no fundo, todas querem, certo?
Outro mecanismo que tem é a masculinidade tóxica. Alguém comentou aqui rapidinho. Sim, a Raí estava falando sobre a contribuição da cultura para moldar essa cultura, com certeza. E que na pornografia as mulheres são os objetos usados para satisfação dos homens, né? E as pessoas aprendem disso, né? Elas olham aquilo ali e... Exatamente. Então, a gente tem outro mecanismo que é a masculinidade tóxica. A masculinidade tóxica tem a ver com associar o valor masculino a autoritarismo, a embrutecimento e a agressividade como se forem coisas intrínsecas e naturais do homem, e ensinam isso como o homem deve ser, né? O homem deve ser assim. Então, algumas características, né, desse macho tóxico é aquele homem pegador, aquele homem que aguenta muita bebida, aquele homem que, vou colocar aqui, que se arrisca, um homem que é garanhão, que faz muito sexo com muitas pessoas, que ganha muito dinheiro, que tem um bom cargo, e eles vão se vangloriar de cada uma dessas conquistas, certo? E a masculinidade tóxica, ela é um problema porque ela causa violência, né? Com a busca que esses homens fazem de armas, de força bruta, do consumo de álcool, né? E essa coragem de correr riscos também acaba gerando acidentes e o aumento no número de agressões. Um estudo do UNODC de 2014 mostrou que 95% dos assassinatos no mundo, dos assassinos no mundo são homens, e que em muitos países, mais de 50% desses assassinatos, eles estavam relacionados ao consumo do álcool. Então, assim, isso vem com... Então, a masculinidade tóxica, ela vem com o embrutecimento de si e com o domínio do outro, seja o outro homem, né? Naquela escala de hierarquia de poder, ou uma mulher que está ali por baixo dele sexualmente. E ele traz consigo também a misoginia, porque a misoginia, ela vai caracterizar todas aquelas características que são consideradas femininas, entre aspas, né? Como a sensibilidade, a empatia, a compaixão, como sendo inferiores, né? E a gente acaba tendo aí, novamente, a mulher como um objeto sexual, né? Como a Raine disse. Um exemplo disso é quando a gente vê, por exemplo, um homem gritando gostosa na rua para uma mulher que está passando, certo? Esse grito de gostosa é uma objetificação da mulher e é uma demonstração desse domínio do homem, desse macho tóxico, porque é uma forma de demonstrar que eles são caçadores, que eles são os que subjugam, né? De que ele está acima na hierarquia social. Tanto que a gente não considera isso elogio, porque ele está usando um termo sexual, e a gente não vê ninguém gritando na rua, tipo, nossa, que roupa linda, que cabelo maravilhoso, né? A gente vê realmente, isso é um tipo de assédio. Então, assim, tem muitos outros mecanismos que ela usou. Por exemplo, ela também vai falar sobre objetificação sexual, o mito do estuprador monstro. Quando as pessoas dizem que estuprador não é um homem de verdade, sobre a nossa dificuldade de identificar o que é ou não um estupro, o que é ou não um assédio. A ideia, né, a falácia também de que os homens são os protetores das mulheres, a banalização e a glamorização do estupro. Ela também vai falar sobre abuso sexual dentro das relações amorosas, sobre falsas denúncias, né, que as pessoas falam, e as falsas denúncias? Sobre por que as mulheres acabam não denunciando, mulheres e homens acabam não anunciando, né? Sobre a cultura do estupro na música, sobre a cultura do estupro no cinema. Então, eu encorajo a leitura desse material e vocês compartilharem também.
E para fechar, eu gostaria de compartilhar só mais algumas coisinhas. Eu gostaria de compartilhar algumas histórias, alguns exemplos de pessoas que compartilharam com ela, né, de forma anônima, de coisas que aconteceram na sua vida, para a gente ver alguns exemplos de estupros, de abuso sexual dentro de relacionamentos ou de sexo não consentido. E também mostrar uma piramidezinha que tem no final do livro, que é um resumo, né, de como que essa cultura de estupro se estrutura. Vou compartilhar a tela com vocês. 79. Ó. Eu vou ler esse que é mais curtinho, tá? De sexo sem vontade. O que uma menina falou. E de abuso sexual dentro de parceiros sexuais, tá? 82. Ela fala assim: senti dor, pedi para ele parar e ele continuou até ele terminar. Isso é dentro de um relacionamento afetivo, né? Seja que eles eram namorados ou casados, enfim. Ela falou, senti dor, pedi para ele parar e ele continuou até ele terminar. A gente vê o tanto que isso é problemático, né? Outro exemplo. Deixa eu compartilhar aqui com vocês essa tela. Olha, há muitos anos, o meu namorado da época ficou tentando me seduzir enquanto eu estava passando mal. E acabei tentando transar por me sentir na obrigação de satisfazê-lo. Depois de alguns minutos, parei tudo e briguei com ele por não se importar que eu estava passando mal. Então, isso tem a ver também com consentimento, saber se a pessoa quer continuar ou não, né? Então, isso é outro exemplo dentro de um relacionamento amoroso. Aqui na outra página... Eu estava ficando com uma mulher, isso é um exemplo de um homem, né? Também falando sobre esse abuso, essa questão do abuso sexual e do consentimento. Eu estava ficando com uma mulher e nesse dia eu não estava a fim de transar. Mas eu não me permitia isso. Recusar me faria menos homem. A masculinidade tóxica, né? Fiquei com medo de broxar, comprei um Viagra e tomei escondido. Não foi bom. Outros exemplos. 87. Dormindo. Cheguei de uma festa com um namorado, alcoolizada. Transamos e depois ficou insistindo para uma segunda vez. Eu disse que não queria e iria dormir. Peguei no sono. Eis que acordo com ele me penetrando. Pior sensação da vida. Fiz um escândalo na hora e pedi que ele fosse dormir na sala, para que eu pudesse dormir em segurança. Ele foi. No dia seguinte se desculpou e nunca mais aconteceu nada parecido. Terminamos pouco depois. Na época eu não entendi que aquilo era estupro, mas me senti muito mal. Essa é a primeira vez que divido isso com alguém. Um outro exemplo. Olha só. Aconteceu comigo na minha primeira vez. Estávamos no meu quarto e resolvemos tentar, mas a camisinha não estava entrando. Então ele tirou e eu falei que não queria fazer sem várias vezes. Até que ele começou a me beijar e ir me empurrando contra a parede até que ele fez. E eu pedia para ele parar chorando. Só que doente por pornografia que ele era, achou lindo as lágrimas. Ele gozou no meu rosto e eu mandei ele embora. Nas semanas seguintes, eu fiquei com medo de estar grávida e fui conversar com a terapeuta da escola. Eu tinha 16 anos e ela pediu para manter segredo, pois poderia estragar o futuro dele. Conversando mais tarde com a minha psicóloga,
ela me falou que eu tinha que entender que eu me coloquei naquela situação e ele não teve culpa. Nunca mais voltei numa psicóloga. Então, a gente nem terminou de ver todos os mecanismos, né, de todos os recursos que a nossa cultura tem para justificar o abuso sexual, para gerar o abuso sexual, mas aqui a gente já conseguiu ver vários, né, que a gente viu. A questão do consentimento, né, de você saber entender quando a outra pessoa quer ou não, se a pessoa quer manter aquilo ou não. A questão, né, de você tirar o preservativo, a questão dela dizer não e ele continuar. A questão de a culpa é da mulher e da sexualidade ilimitada e que não pode ser negada ao homem. Enfim, tudo isso a gente vê aqui nesse relato e com certeza outros, né? Também a pornografia que vocês falaram, a objetificação da mulher, né? Então, esses são alguns exemplos, tem muitos, muitos outros exemplos nesse livro. E só para terminar, eu queria compartilhar aqui um resumo de uma pirâmide. Isso tem a ver com o que o Nilson estava falando, né? Olha aqui, um resumo da cultura do estupro. A gente vê aqui que na base, a gente tem todas essas coisas que a gente normaliza na sociedade, né? A falta de educação sobre consentimento, a LGBTI-fobia, o vexamento sexual das mulheres, culpabilizar as vítimas. Isso aqui são coisas que a gente não falou, né? Mas piadas sobre vítimas de abuso, o débito conjugal, glamorização do estupro, a gente não falou sobre isso, né? Sobre essas outras coisas, mas a gente vê que tudo isso está na base. E depois, o que isso gera? Todas essas ideias erradas, né, e esses comportamentos sociais, eles acabam fazendo com que, né, esses comportamentos de enviar nudes não solicitadas, o fio-fio na rua, né, que também é uma agressão, né, de algo que, né, que a gente vê que é diferente do flertar, diferente da paquera, e uma pessoa que, né, não tem o seu consentimento, fotografar sem permissão, perseguir, cobrar sexo da pessoa como se fosse o seu direito. E a gente chega, então, ao abuso sexual. Bom, gente, era isso que eu queria compartilhar hoje. Se alguém tiver mais algum comentário, pode ficar à vontade para levantar a mão e falar. Carol, Oi. com isso, a gente pode levar em consideração também as várias críticas que as mulheres sofrem, por exemplo, as mães, talvez mães solteiras ou até as mesmas casadas, que às vezes têm muitos filhos, né? A gente vê mães aí com 5, 6 filhos. E quando a gente vê esses comentários aí, a gente sabe que pode estar acontecendo com essas mulheres, né? Elas podem estar tendo relações até sem consentimento, né? Dentro dos seus próprios casamentos, né? Com seus parceiros, não sendo respeitadas, né? E a gente vive num país que não é a favor do aborto, depois elas precisam manter a gestação, elas precisam levar adiante a gestação, cuidar muitas vezes sozinhas e ainda carregar sobre os ombros as críticas, né, de muitos apontando para elas como são culpadas, né? Para que tem mais filhos, né? Por que teve tantos filhos, né? E às vezes até mesmo quando o governo vai liberar alguma facilidade eu nem uso essa palavra porque não é facilitar nada, é mesmo um direito a elas, e aí as pessoas, né, costumam dizer que está fazendo, essas pessoas poderiam estar trabalhando, as pessoas tinham que estar... E a maioria das vezes quem são as prejudicadas, né, que estão sendo auxiliadas são essas mulheres que estão sendo sozinhas aí para cuidar dos seus filhos, né, da sua casa, e a maioria das vezes esses homens não são
não levam críticas nenhuma, né? Cadê esses pais, né? Ela fez sozinha, né? E muitas das vezes o que pode estar acontecendo é isso, dentro dessa política aí de estupro, né? Elas podem estar nem consentindo esse relacionamento, né? Esse relacionamento, essa... E aí acontece isso e a gente ouve muita crítica, então eu lembrei disso também. Obrigada, Cris. Mais alguém? Um ponto também, Carol, que eu gostaria de falar, continua, tá aqui. Um ponto que eu gostaria de colocar também, que você falou brevemente, mas a gente pode lembrar que também dentro da igreja, né? Dentro da igreja muito acontece de forma a fazer com que a mulher se cale, com que a mulher se porte como isso aconteceu, mas é você que vai segurar o lar, né, unido. É você que mantém essa família junto. Se você começar a reclamar, então, o que vai acontecer é que vai desfazer a família. Pesa também muito para a mulher, né, dentro da igreja, e a gente sabe que neste movimento, não fosse pelos nossos líderes, né, pela liderança desse movimento, aqui também estaria acontecendo da mesma forma. Graças a Deus. Nilson colocou a verdade que acontece estupro de pessoas próximas da família ou da família, com certeza, né? Alguém pode orar para a gente terminar o estudo, por favor? Vamos lá. Eu posso orar. Deus de misericórdia, de amor, de justiça, de conhecimento, de sabedoria. Altíssimo Deus, somos pessoas gratas por seu cuidado, por seu amor por nós, e porque temos a oportunidade de entender cada vez mais, reconhecer e poder, com a vossa ajuda, sermos renovados, pessoas renovadas, que cada dia mais nós possamos compreender, buscar, para que a sua ação sobre nós possa nos fazer entender que precisamos aprender, desaprender e reaprender do vosso caráter, no caráter de Cristo. E que essa busca seja a nossa maior força para continuarmos seguindo, buscando neste movimento e na nossa vida a igualdade de gêneros, fortalecendo cada vez mais as nossas mentes e a nossa busca para que essa mudança possa acontecer com a vossa bênção, fortalecendo as nossas crianças, jovens e adultas, para que todas essas pessoas possam abrir sua mente e seu coração para conhecer melhor do vosso caráter. É o que pedimos e agradecemos em nome e por amor de Jesus. Amém.